Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós hoje comemoramos o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio e vamos começar a partir desta data a fazer uma série de breves reflexões usando como texto básico o livro do Dr. Viktor Emil Frankl, Em Busca de Sentido, uma das obras mais contundentes escritas ao longo da história sobre a saúde mental e como preservar a sua vida emocional em meio a tantas pressões do cotidiano. Esse livro ele é um texto especial para ser refletido nesta data. E a razão é simples, porque nós temos como pano de fundo da história que ali neste texto é contada, os campos de concentração que os nazistas fizeram na Alemanha, na Polônia e em outros países no período de 1933 a 1945. 12 anos de terror do nazismo hitlerista que assombrou a Europa e o mundo durante as primeiras décadas do século XX e culminou na Segunda Grande Guerra Mundial. Tinham vários campos de concentração que os nazistas construíram. Auschwitz-Birkenau, na Polônia, que era não só um campo de concentração para trabalho, mas era principalmente usado para extermínio de opositores ao regime nazista, assim como também de grupos étnicos, entre eles os judeus, que ali sofreram, e entre outros tantos campos, o Shoah, a destruição que alguns falam e chamam de holocausto, mas a comunidade judaica usa a palavra Shoah, que é mais adequada, que foi a destruição da população judaica ali que vivia na Europa durante aquele período, ali naqueles campos de concentração. Existiram outros campos, além de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, Belzec também na Polônia, Bergen-Belsen, na Alemanha, Mauthausen, na Áustria, Sobibor, na Polônia, Treblinka e tantos outros, que eram locais de assassinatos. E foram nesses lugares que o nosso grande pensador e criador da logoterapia, da terapia do sentido, o Dr. Viktor Emil Frankl, escreveu esta obra-prima, Em Busca de Sentido. Mas é interessante notar que o texto, ou melhor, o título em português não faz jus ao título original do livro que foi publicado primariamente, originalmente, no ano de 1946, logo no pós-guerra. O título em alemão, que me perdoem os alemães pelo alemão horrível que eu tenho, é Trotzdem ja zu leben sagen, ein Psychologen Herbert das Concentration Lager. Significa, apesar de tudo, dizer sim à vida. Um psicólogo vivencia o campo de concentração. O Dr. Frankl, ele queria inicialmente publicar este livro de forma anônima, ou apenas sendo intitulado como Relato do Prisioneiro 119.104, que viveu durante muito tempo em Auschwitz, ou foi atormentado, torturado, maltratado em Auschwitz. E logo na abertura da edição de 1984, o grande psicólogo Gordon Allport, que era presidente da APA, da Associação de Psicologia Norte-Americana,
naquele ano. Ele fez o prefácio do livro Dr. Franco nos Estados Unidos, e ele se lembra que uma das grandes perguntas do Dr. Franco para as pessoas que o procuravam, que eram atormentadas por problemas, por dificuldades, fossem elas pequenas ou grandes, e a pergunta que ele fazia inicialmente parece assustadora, mas era essa: por que você não opta pelo suicídio? Porque sempre o Dr. Franco ele fazia questão de dizer sim à vida, porque este livro, como o título original em alemão nós falamos, apesar de tudo, dizer sim à vida. Apesar do que a pessoa que tem ideação suicida, a pessoa que passa pelo processo do suicídio, consumando ou não, é uma pessoa em extremo sofrimento. O contexto de vida, as dificuldades do dia a dia promovem isso. Naquele local, ou naqueles locais de extermínio, porque o Dr. Franco não passou só por Auschwitz, passou por outros campos de concentração. Naquele local de extermínio, como nós vamos ver na leitura ou na breve reflexão deste livro, havia uma opressão diária, uma dificuldade diária em sobreviver. Logo de início, quando as pessoas entravam no campo, o prisioneiro era selecionado de forma ativa ou passiva. Ativa pelos soldados da SS, a tropa de elite nazista que fora designada para fazer o extermínio dos opositores ao regime nazista e também da população judaica. Ali, a todo instante, as pessoas eram levadas como se fosse para um campo de trabalho forçado, eram levadas para morrer. Eram maltratadas, torturadas, eram desconsideradas. E o Dr. Franco, para poder enfrentar esse momento, ele fez questão de escrever esse texto para manter a sua saúde mental diante da morte de pessoas queridas, diante dos maus tratos, diante da falta e da escassez de comida, diante da saúde precária, diante de tantos obstáculos. E ali, ao chegar em Auschwitz, o Dr. Franco falou que depois de dias de viagem, saindo da Áustria até a Polônia, num vagão de trem de carga onde se carregavam animais. Ali, os nazistas colocavam cerca de 80 pessoas pressionadas com seus restos de pertences para irem para a Polônia. E quando, diz o Dr. Franco, nas páginas deste livro, que eles chegaram ali e viram a tabuleta Auschwitz, eles logo perceberam o local de terror no qual eles estavam. Torres de vigia, arame farpado, refletores, câmara de gás, fornos crematórios. E o oficial da SS que os recepcionou fazia uma seleção daqueles que estavam com saúde plena, iam para o lado, e daqueles que estavam sem saúde, sem condições físicas, iam para o outro. E de repente o Dr. Franco pergunta a um dos prisioneiros mais antigos, porque um dos seus colegas, um dos seus companheiros que havia vindo da Áustria junto com ele para Auschwitz, na Polônia, para o campo de concentração, ele foi para a fila das pessoas sem saúde, das pessoas decrépitas, das pessoas com dificuldades, das pessoas fragilizadas. E o campo de concentração, como eu falei no início, ele não só recepcionava os opositores do Estado nazista, ele também recepcionava as pessoas deficientes, os homossexuais,
as pessoas que não se enquadravam no padrão ariano eram exterminadas por essa nefasta ideologia de extrema-direita que invadiu a Alemanha nos anos 30 e 40. E o Dr. Franco ficou preocupado com um colega dele, que foi selecionado para ir para a fila dos fragilizados. E ele perguntou a um prisioneiro mais antigo: você sabe para onde foi aquele meu amigo que foi para aquela fila das pessoas doentes? Para onde que ele foi? E esse prisioneiro antigo aponta para uma torre saindo fumaça e diz assim para o Dr. Franco: seu amigo, ele acaba de subir para o céu, aquela fumacinha ali é ele. Porque além de levarem as pessoas para as câmaras de gás, eles também faziam com que as pessoas mortas, os corpos, sem respeito algum, das pessoas assassinadas, fossem cremados. E essas torres, essas grandes chaminés, de onde saía uma fumaça com um cheiro horroroso, eram os corpos das várias pessoas assassinadas naquele campo que estavam sendo cremadas. Diante disso, como sobreviver num local como esse? Escassez de comida. Nós vamos ver no próximo vídeo o início da recepção no campo de concentração, como o Dr. Franco narrou. Como sobreviver, como manter a sanidade diante de tantas coisas terríveis que Dr. Franco e as pessoas que estavam ao seu redor assistiam, vivenciavam, experimentavam. Hoje nós estamos vivendo no Brasil algo semelhante. Fome, opressão, loucura governamental, um governo muito semelhante ao governo nazista nas suas posturas e nas suas atitudes. Como sobreviver a tudo isso? Como não querer se matar? Como não querer se suicidar? Por isso que nós vamos refletir a partir de hoje nesse texto. Apesar de tudo, dizer sim à vida. Apesar da fome, apesar da opressão, apesar da dificuldade, apesar de tudo, dizer sim à vida. Essa é a proposta dessa busca de sentido em meio ao terror que o Dr. Franco viveu e que ele propõe para todos nós neste livro. Talvez você, nestes dias, onde a opressão no Brasil é tão forte, a dificuldade é tão imensa, você está aí talvez tentando e buscando se matar. Não faça isso. Reflita comigo neste Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Reflita comigo a opção maior pela vida. Ainda que haja muitas dores, ainda que haja muito sofrimento, ainda que haja muita dor, ainda que haja muito sofrimento, ainda que haja muita dificuldade, ainda que tudo seja contrário a você, não perca a esperança, opte pela vida. E nós vamos saber com o Dr. Viktor Frankl como ele conseguiu vencer tudo isso e preservar a sua sanidade mental e a sua vida, e ainda viver muito e contribuir muito para a psicologia, para a saúde mental, para o bem-estar da população humana. Apesar de tudo, dizer sim à vida. Eu convido você a participar dessa reflexão que se inicia hoje e vai continuar ao longo deste mês de setembro para falar deste grande autor e desta grande obra, apesar de tudo, dizer sim na vida, ou, em português, em busca de sentido. Eu tenho certeza que
que este livro irá ajudar você a enfrentar as dificuldades do seu cotidiano e a não temer e a não padecer deste mal que assola muitas pessoas no Brasil e no mundo, que se chama o suicídio. Uma doença mental, um problema de saúde pública que aflige vários indivíduos e a sua família. Que você possa estar conosco no próximo encontro. Fica aqui o nosso grande abraço e até lá, se possível for. Um grande abraço. Tudo de bom.